pessoinhas! Eu sou a Hope. Meio congestionada. Mas eu ainda sou a Hope. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, antes de começar a parte séria do vídeo, é só um comentário, assim, que hoje na faculdade o professor tava fazendo a gente cantar, né? Afinal eu faço faculdade de música. E aí ele fez a gente cantar o hino nacional por 1h40. Eu não aguento mais. Sério, o hino é um negócio que, assim, eu não sei se ele é assim por natureza, mas ele grudou na minha cabeça de um jeito que qualquer música que eu vou pensar, eu começo a pensar. Ouvirando Ipiranga. Dito isso, vamos ao vídeo. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos começar essa conversa analisando o fato de que a Bíblia diz que ele procura. Se Deus está procurando estes adoradores, deve ser porque é difícil de achar. Senão ele não estaria procurando. Ele só estaria dizendo, tipo assim, Deus curte, Deus dá joinha nos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas não, a Bíblia fala que está procurando. E eu vim aqui hoje para falar um dos motivos de talvez Deus estar procurando e não achando ou só curtindo. Uma coisa que meu pai repete, ou seja, me ensinou desde que eu sou criança, é que murmuração é o contrário de adoração. Se murmuração é o contrário de adoração, quem murmura está desadorando. Enquanto a adoração é você tá enfatizando, glorificando e adorando aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer, enfim, todas as coisas boas de Deus, a murmuração é exatamente o contrário. Como assim o contrário? Murmurar é você diminuir a capacidade que Deus tem de fazer as coisas. Claro que não é literalmente, né? Não é porque tu murmura que Ele não para de se tornar capaz de fazer. Mas quando você murmura, é como se você estivesse dizendo que Deus não é capaz de fazer aquilo, que Deus não é tão bom assim. Enfim, por essa linha. Uma das coisas que o dicionário diz sobre reclamação é algo que eu esqueci. Uma das coisas que o dicionário diz sobre reclamação é ato de contradizer. Se você está contradizendo uma coisa, quer dizer que você está indo contra aquela coisa. Tô falando óbvio mesmo. E se você está indo contra, provavelmente é porque não é bom. Eu não vim fazer esse vídeo para chegar em vocês e dizer assim, não reclame da sua comida, porque as crianças na África não têm o que comer. Não reclame do seu trabalho, pelo menos você tem um trabalho. Eu não vou fazer isso porque eu acho isso um saco. O que eu vim aqui dizer é que você não deve reclamar, mas não porque os outros têm menos que você. Sempre vai ter alguém que tenha menos que você. Uma criança na África vai achar alguém que tem menos que ela. Eu vim aqui dizer pra você não reclamar, para as coisas não ficarem piores. Ai, mas então se eu reclamar a coisa vai piorar? Não literalmente vai piorar, mas você vai sentir como se ela piorasse. Por exemplo, eu hoje tive uma aula maravilhosa cantando o hino nacional por muito tempo. Foi assim, muito legal, muito divertido. A aula até tava engraçada, só que tinha uma pessoa do meu lado que tava reclamando tanto daquela aula que eu tava achando um horror já. E nem foi tão horrível assim, foi super engraçado, porque a gente errava, o professor ria, a gente ria, o professor tocou errado no piano, a gente zoou com a cara dele. Não foi uma aula ruim, só que essa pessoa que tava do meu lado reclamou tantas vezes de ter que cantar o hino, de ter que fazer aquela aula de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, que a aula ficou um saco. Mas se eu olhar pra trás, eu percebo que a aula não foi tão ruim. Isso acontece com muita coisa na nossa vida. Na faculdade, por exemplo, a gente costuma ter muito trabalho pra fazer. E se você fica reclamando dos trabalhos que tem pra fazer, parece que eles triplicam de quantidade e de dificuldade. A mesma coisa pra todas as coisas da vida. Quanto mais você reclama, pior aquilo... Quanto mais você reclama, pior aquilo parece. É como se você colocasse como é que é o nome daquilo que usa pra aumentar assim? Que a gente usa pra queimar a formiga, sabe? Lupa. É como se você colocasse uma lupa em cima do problema e ele ficar desse tamanho. Ai, então se uma coisa tá ruim, a Hope disse que eu não posso reclamar. Calma. Vamos entender isso aqui. Se uma coisa tá ruim, conversa com alguém sobre aquilo, tira aquilo de dentro, assim, sabe quando você fica, tem uma coisa ruim acontecendo, aí aquilo fica aqui assim e tu tem que falar. Vai falar com alguém. Eu geralmente converso com a minha mãe, ou com o Atos, meu irmão, ou com meu namorado. Muito importante você desabafar e você colocar pra fora aquilo que tá por aqui. Não vai fazer a orelha dos outros de pinico. Reclama, passou. E aí depois que você colocou aquilo pra fora, resolve, criança. Que raiva.
Porque também não adianta nada você desabafar e não fazer nada pra resolver. E daí você desabafa uma vez, desabafa duas vezes e aquela situação não resolveu, então você desabafa e diz que tá desabafando e não reclamando. E aí fala e não vai resolver o problema. Se você não for resolver o problema, não andar em direção à solução, tu só vai estar reclamando, não vai mudar nada. Então sim, você pode desabafar. Mas o ponto é, não adianta ficar reclamando. Só vai fazer as coisas parecerem piores. Voltando ao versículo de que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é lá na hora do louvor você erguer as mãos e chorar. Claro, você pode sim estar adorando, não estou dizendo que aquilo não seja adoração. Eu só tô querendo dizer que adorar em espírito e em verdade é você adorar a Deus com a sua vida, com o seu dia a dia, com tudo que você faz. Se você é uma pessoa que fica reclamando, ou seja, fica desadorando, você não é um adorador que o adora em espírito e em verdade. Você é um adorador de momento, é um adorador que na hora do culto adora, ou no seu momento a sós lá adora, mas passa o resto do dia, o resto da semana, o resto do tempo da vida reclamando. Não vou dizer aqui que Deus não vai te abençoar porque você fica reclamando, porque eu não tenho base bíblica pra dizer isso. Mas dá vontade. E eu creio que esse é um dos motivos que a palavra de Deus fala que ele está procurando e não que ele tá achando. Porque infelizmente a gente tem essa horrível mania de reclamar de tudo. Eu tô falando isso, gente, mas eu tô primeiro falando de mim, assim, porque eu na faculdade, como tem muito trabalho, muita coisa pra fazer, eu às vezes fico reclamando só de tudo, e de todos, e dos colegas, e dos professores, e do planeta, e da sala, e do ar que eu tô respirando, que tá muito gelado. E tem outra coisa, né, gente? Reclamação é que nem gripe, coisa que eu tô agora. Sabe como é que funciona? Entra uma pessoa gripada na sala, sai todo mundo gripado da sala. Foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Eu fui pra aula, numa sala fechada, com 8, 9 pessoas, mais ou menos. Era um curso que eu faço. E tinha 2 pessoas gripadas na sala. Na próxima aula, isso foi na terça, na próxima aula, que foi na quinta, todo mundo tava gripado. Porque é assim que funciona. E pense que a reclamação é um germe que nem a gripe. O pessoal reclamando em volta, eu comecei a reclamar também. Parou de gravar. A prova de que isso é um germe é que a semana passada tinha uma colega reclamando muito de um dos trabalhos que a gente tinha que fazer. E eu comecei a achar aquele trabalho assim, difícil, eu não conseguia fazer, eu sentava pra fazer, eu não conseguia, eu comecei a ficar nervosa, eu fui falar com meu pai e ele falou assim, filha, olha que simples que é isso aqui. E quando eu vi o quanto era simples, eu percebi que eu só tava achando difícil de tanto reclamarem e de tanto eu começar a reclamar. Então, se você quer que a sua vida se torne mais fácil, reclame menos, adore mais e resolva mais os problemas. E é isso aí, pessoinhas. Se você gostou, clique em gostei, adicione aos favoritos e deixe um joinha só por eu ter vindo gravar com essa voz de taquara e com esse nariz rinitoso. Sim, rinitoso.